Olá! A vida política tem seus altos e baixos, principalmente para aqueles que vestem a camisa do contra uma gestão. E quando vestir essa camisa também traz como consequência alguns sacrifícios, como perder a possibilidade de uma reeleição, aí é que o bicho pega. O homem é feito de convicções, mesmo em governos outrora comparados ao do personagem Odorico Paraguaçu, eterno prefeito de Sucupira. E quando as convicções se concentram em escândalos de corrupção, há quem diga que existam políticos que vivem no fantástico mundo de Bob. Estar na trincheira, doa quem doer, custe o que custar, é a melhor saída? É recompensador? Este é o tema que o Prosa Cotidiana debate a partir de agora. E vamos falar com o autor de todas essas metáforas, alusões no cenário político de João Pessoa, o deputado estadual Raoni Mendes, do Democratas. Seja muito bem-vindo, Raoni. Alegria, Dilane, participar do seu programa, ao Blog do Gordinho, ao programa Prosa Cotidiana. Uma satisfação imensa e ter um histórico de posicionamento tem suas agruras, mas tem suas alegrias. Posicionamento, para mim, é algo que eu carrego para a vida toda. Então vamos começar já pelo hardcore, né? Por que Fantástico Mundo de Bob? Por que João Pessoa quase Sucupira? Fantástico Mundo de Bob é porque verdadeiramente o atual prefeito de João Pessoa, ele vive no seu mundo, né? Ele cria a ilusão de que é o maior gestor do mundo, que João Pessoa nasceu quando ele assumiu a prefeitura, que particularmente todos os avanços que João Pessoa comemora é de apenas única gestão. E quem tem um mínimo de convicção e principalmente de inteligência consegue perceber que a atual gestão ela não corresponde a 1/3 daquilo que a cidade é capaz de produzir pela sua arrecadação, pela sua economia, pelo seu povo, por ser a capital do estado. E, infelizmente, ele vive no seu mundo fantástico de Bob, né, andando com sua bicicletinha, porque foi aquilo que a primeira atitude que ele criou, tentando demonstrar que estava ao lado, principalmente, daqueles que usam no dia a dia a sua bicicleta. Você pegou esse bordão do desenho animado, Fantástico Mundo de Bob, foi por conta daquela foto histórica de Cartacho andando na bicicleta naquela ciclovia, a ciclofaixa do lazer que existia lá na Epitácio Pessoa? Justamente, não só aquela que ele criou, né, como se um grande feito fosse, né? E as pessoas querem... E não é, Raoni? Na verdade, aquilo é um arremedo de uma política pública. A prioridade à utilização de bicicleta não é apenas a ciclofaixa, né? E infelizmente, ele lidou com aquele momento como se fosse a maior política pública de mobilidade, né? Prometeu o BRT e não fez. Então, ele vive nesse mundo fantástico de promessas e de descompromissos, porque se assim tivesse compromisso, teria realizado muita coisa. E Sucupira porque, infelizmente, João Pessoa reduziu. Inaugurou-se faixa de pedestres, sinal de trânsito e abriu uma via quebrando o meio-fio e chamou de duplicação, ou seja, de binário. Ora, tenha santa paciência, quem corta uma via, quebra um meio-fio, inaugura um sinal, coloca um sinal e coloca uma faixa de pedestre, é dizer que ampliou a mobilidade urbana de João Pessoa, e isso para mim é morar em Sucupira, né? Mas assim, cemitério para anão. Cemitério para anão, né? Quem assistiu Bem Amado deve saber que foi um dos grandes feitos de Odorico Paraguaçu, né? Acho que tem uma novela, né, na TV Globo, isso. Né? Mas olha só, aqui mesmo no Prosa, o seu ex-colega de bancada de oposição, Lucas de Brito, falou que Luciano Cartacho poderia ser um bom governador da Paraíba, porque ele fez grandes feitos em João Pessoa. Isso meio que vai contra ao que você está dizendo aqui. E foi um colega teu aguerrido na bancada de oposição na época. Talvez. Por exemplo, Lagoa é um grande exemplo que ele citou como intervenção urbana e paisagística importante da gestão Cartacho. O respeito à opinião ao vereador Lucas de Brito, eu não posso comungar do mesmo pensamento. Quem passa 6 anos para construir uma passagem molhada, e quem é do interior sabe o que eu estou dizendo, passagem molhada é muito mais simples do que um viaduto. O governador Ricardo Coutinho construiu na capital o trevo de Mangabeiras em 1 ano e meio, o viaduto do Geisel em 2 anos, e ali no final da Beira-Rio, em João Pessoa, uma construção da atual gestão, já se passa 6 anos, que é apenas uma passagem molhada.
nesse sentido, eu posso dizer que este gestor está preparado para governar a Paraíba? Ora, pavimentar as ruas, depois de 6 anos, conseguiu agora pavimentar. Ele não está calçando as ruas que prometeu, 2.400 ruas em déficit em João Pessoa, e é uma política pública que na capital poderia estar bastante à frente. E hoje não. Tome asfalto, porque conseguiu uma emenda parlamentar de 70 milhões e está fazendo agora, depois de 6 anos, a pavimentação de ruas que passaram 6 anos sem ser pavimentadas. Mas o que você atribui, Ele não está preparado a governar o Estado. E Lucas, infelizmente, mudou de posicionamento, né? Ele tinha a Lagoa como discurso, tinha a Barreira do Cabo Branco como discurso, e agora? O que é que o prefeito fez que mudou tanto o posicionamento do vereador e que merece governar o Estado? Absolutamente nada. Mas, indo na contramão disso, a que você atribui, por exemplo, se você fala de um modelo de gestão que já estava carente desde a primeiro mandato dele, o que você atribui, então, uma vitória de primeiro turno? De Cartacho? Sim. Eu não vejo opositor, nós não tivemos opositor capaz de enfrentá-lo, né? Tivemos bons nomes, mas não foi capaz de enfrentá-lo. Inclusive, se você perceber na história política de João Pessoa, muitas vezes João Pessoa se torna antagônico ao governo, né? Vários governos. O governo Cássio era o prefeito Ricardo Coutinho. Se você puxar para Buriti, era o governo contrário. Puxar para Ronaldo, era o governo contrário. E assim sucessivamente. João Pessoa se comporta diferentemente politicamente do Estado. É uma percepção histórica, se nós formos analisar desse ponto. Agora, se nós formos analisar do ponto eleitoral, da porcentagem de eleição no primeiro turno, Sérgio Cabral, que hoje se encontra preso, também foi reeleito no primeiro turno com mais de 80% dos votos do Rio de Janeiro, e era governador do Rio de Janeiro, né? Então, eu não posso dizer que o apoio eleitoral significa que os avanços nas cidades tenham acontecido. Infelizmente, talvez nós não tivemos um nome de oposição que pudesse contrapor tudo isso. E aí a reeleição se tornou mais fácil para o prefeito. Quem Raoni Mendes vai apoiar para a disputa eleitoral, para o governo do Estado esse ano? O projeto do PSB. O governador indica o nome do pré-candidato João Azevedo e, faça-se justiça, a Paraíba precisa continuar no ritmo acelerado, e nesse ritmo eu não vejo outro nome que represente melhor o projeto que se instalou na Paraíba e que hoje é referência, principalmente no Norte-Nordeste e no Brasil. Raoni, você se arrepende de alguma forma não ter concorrido às eleições de 2016? Porque eu pergunto isso porque você era vereador, titular. Isso, a vida é feita de desafios, e se alguns consideram perda, eu considero ganho, né? Porque, do ponto de vista, é muito mais prático nós fazermos uma carreira, um carreirismo político na cidade que nós atuamos, e teria tudo para um projeto de reeleição a vereador ter dado certo. Eu não tenho dúvida, não é arrogância, não é nada, é que nós estávamos muito bem atuantes do ponto de vista de vereador, mas é muito também egoísta de minha parte, que sou uma liderança jovem, que quero que novas pessoas participem da política, ficar a todo custo, a todo instante dentro da Câmara Municipal de João Pessoa. Fazer, então, do cargo uma profissão. Uma profissão, 7, 8 mandatos de vereador, eu acho que não é justo, né? Eu acho que nós temos que dar oportunidade aos novos nomes. E os novos nomes estão se contrapondo. As pessoas que não gostarem do trabalho dos novos nomes vão lá e substituem os novos nomes. Então, decidi arriscar essa eleição, vamos dizer assim, dita por alguns certas, que não existe eleição certa, e assumir a suplência no mandato de deputado estadual. E hoje considero que foi uma decisão acertadíssima, né? Estamos fazendo aquilo que fiz em João Pessoa, continuo fazendo, e aí fazendo agora por toda a Paraíba. É um projeto ousado, né? De quem acredita que a política pode transformar a sociedade, e eu não tenho dúvida que eu vou conseguir continuar contribuindo com essa sociedade. Você, politicamente falando, em algum determinado momento também foi oposição ao governador Ricardo Coutinho. O que é que faz Raoni hoje compor a base? Não, na verdade, apenas no momento eleitoral e não contra o projeto de Ricardo Coutinho.
houve uma composição de Cartacho, eu era líder da oposição no município de João Pessoa, Cartacho se compôs com Ricardo. Nesse cenário, teria o senador Lucélio na base de sustentação do governo. Candidato a senador. Candidato a senador, e quando eu fosse para a tela, eu, ferrenho líder de oposição, teria que colocar o número do senador Lucélio, e não era Lucélio o destaque, era Cartacho. Ou seja, que contradição passaria para os meus eleitores que eu era líder da oposição e estaria com o nome de Cartacho aqui pedindo voto na coligação. Então, eu preferi manter meu posicionamento naquele momento eleitoral e divergir do posicionamento do governador um espaço. Se você perceber, com a maturidade que você vai adquirindo, eu poderia fazer da mesma forma, sem ter rompido politicamente. Sendo que o PDT, à época, ele me afogou do ponto de vista de coligação e me colocou na mesma coligação da chapa federal, ou seja, na majoritária, que era a coligação mais forte, que o último que se elegeu foi com 24 mil votos, foi o deputado Jeová Campos. Se eu tivesse na mesma coligação do governador Ricardo com o PSL, que foi João Bosco Carneiro, que entrou por último, eu tive mais 500 votos que João Bosco Carneiro. Então, até a coligação, assim, que foi algo que eu... Então, o PDT te prejudicou em 2014? Na coligação, sim. Ou seja, eu tive a exigência de uma chapa muito mais forte, muito mais exigente, ou seja, me jogaram na cova mesmo, vai lá e disputa, porque eu sabia que eu tinha, naquele momento ali, na percepção eleitoral, melhores condições de disputar com outra coligação. Além disso, teve a vinda de Cartacho para compor a chapa. Se isso ocorrer hoje, Raoni, a chapa de Senado, eu só não vou para o programa de TV para não ter que colocar Cartacho novamente aqui no programa de TV. E não votarei, se caso for Senado, eu não votarei com o Cartacho. Então você acha que há uma perspectiva da dobradinha voltar a acontecer? O que for oportuno para Cartacho, né? É muito característico dele, né? O que é oportunismo de colocar os seus, porque para quem nunca teve um candidato, assim que assume a prefeitura, abandona aquele que o elegeu, que foi Luciano Agra, e já coloca seu irmão para o Senado, ele tem preferência para os seus. Se for oportuno para ele, ele vai lá e colocar o nome e voltar a fazer a composição. Já que ele pegou o seu fiel escudeiro e colocou como presidente de um partido. Ou seja, por que isso? Porque talvez ele tenha um outro projeto para poder atender esses anseios da família Cartacho. Raoni, poderia dizer, já que citou agora há pouco esse pequeno entrevero, não sei se pode ser pequeno, mas esse entrevero com o PDT, poderia dizer que se naquela época se você sentiu algum tipo de perseguição por parte dos dirigentes do PDT? Lembrando que os dirigentes do PDT são, parece que a família Feliciano, não é isso? Isso mesmo. Não, eu não digo perseguição, eles têm um estilo próprio de política, decidem de forma bem objetiva, comunicam. Monocrática? Eles comunicam, eles são bons de diálogo, mas é que não dava para mim continuar a mercê Não te deram escolha. de decisão, eu não tinha como crescer partidariamente com a decisão sendo tomada no núcleo do partido. E uma decisão que não era preocupado do ponto de vista de nós conquistarmos o partido um mandato na Assembleia Legislativa, e sim um mandato de deputado federal. Então, tudo que era na lógica deles, e eu não digo que está errado, é a lógica de manter uma cadeira de deputado federal, que era o deputado Damião Feliciano. E essa lógica já não me cabia mais. Eu passei quase 11 anos no partido, mas nesse momento político eu vi que realmente era nadar contra a maré. Continuar no PDT era justamente ter essa percepção, que a prioridade sempre seria o mandato de deputado federal. Você que conviveu tanto com os Feliciano, acredita que eles vão continuar apoiando o projeto do PSB ou eles podem romper? Eu percebo que tanto Damião, quanto Lígia, quanto Renato Feliciano construíram o que a Paraíba vê hoje. E para quem construiu isso, eu não vejo outro caminho. Eles construíram conjuntamente, né? Tanto o primeiro ano de governo, que o deputado Damião indicou
Renato Feliciano para a pasta de Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, e fez um belíssimo trabalho, ou seja, o Centro de Convenções, tudo isso que nós vemos teve a construção do PDT, e eu não vejo outro caminho para que eles continuem juntos. Se a decisão de Ricardo é conjunta em ficar ou sair, eu acho que essa decisão será também conjunta com os Felicianos. Eles construíram isso e eu não vejo motivo para tentar desfazer de uma hora para outra tudo isso. Raoni, quais serão tuas bandeiras e a tua estratégia para poder conquistar o cargo de deputado estadual? É deputado estadual, né, a tua eleição? Isso, a meta de colocar nosso nome na convenção é para a reeleição do deputado estadual, sim. E a bandeira principal é a educação, né? Eu vejo que segurança pública, as pessoas falam apenas com os índices de criminalidade, e é muito mais amplo. E eu trabalho esse tema de forma muito clara, muito contundente, e tenho estado nas polícias militares, civis, para que possa tomar conhecimento de todo esse projeto, e vou ofertar propostas e compromissos para a próxima eleição, de forma efetiva, transformar a realidade que eu encontro de algumas coisas na segurança pública. E educação, porque eu acredito, esse modelo de escola em tempo integral sendo implementado, isso foi uma insistência também nossa, do nosso mandato, é uma decisão governamental, é claro, mas eu insisti muito em debates com o secretário Alessio para que isso acontecesse, porque era importante, porque é uma mudança pedagógica muito forte, e eu vou continuar acreditando que a educação é o único caminho para a gente transformar a nossa sociedade. E a Assembleia terá o meu compromisso. E a estratégia é nós mantermos o ritmo que nós encontramos em 2014 do ponto de vista eleitoral, ampliá-lo, a gente precisa ampliar. Você estava em diálogo essa semana com o Nonato Bandeira, né? Sim, estive com o Nonato, com o PPS, né, para que a gente possa pensar as coligações proporcionais. Estive conversando com a Avante também, porque montar um grupo político que garanta as cadeiras que esses partidos precisam ter para manter a sua chama acesa, que é a discussão partidária. Muito obrigado, Raoni. Que pena que passou rápido, né, Milene? Conversa boa é assim. Eu que agradeço, Deus abençoe, sucesso nessa empreitada, você merece muito. A todos do blog aí também, meu abraço, e ao programa Tenha Vida Longa, uma satisfação imensa. Nos acompanhe aí pelas redes sociais, raunimendes.com.br. Este foi o Prosa Cotidiana desta semana. Para acompanhar os programas anteriores, é só acessar tvdogordinho.com.br. Não se esqueça de compartilhar este vídeo nas suas redes sociais, com os amigos, e de se inscrever em nosso canal. Até mais!